Karina, eu estou no segundo ano do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFPEL e meu trabalho se intitula Estudo de Caso como Métodos de Pesquisa em Enfermagem sob orientação da professora doutora Franciele Roberta Cordeiro. Então, o estudo de caso ele é uma investigação com enfoque nos fenômenos contemporâneos no contexto de vida real. Essa metodologia tem como objetivo explorar um evento e explicar ele mais profundamente. Atualmente, o estudo de caso ele representa uma abordagem majoritariamente qualitativa. Essa abordagem ela conta com diversas fontes de dados, exigindo a convergência dessas informações e dessas evidências que a gente consegue ajustar. Essa metodologia tem como objetivo apresentar pelo menos 3 fontes de dados, ou seja, 3 formas de verificar determinado fenômeno, e essa validação confere maior qualidade ao estudo. Com frequência, essa abordagem é citada de maneira inadequada, o que constitui uma análise incompleta de um caso e não um estudo de caso de fato. Então, o uso inadequado na área da enfermagem, ele é evidenciado porque muitas vezes os estudos trazem essa terminologia no título, no resumo ou nos descritores, mas não seguem o rigor metodológico exigido. Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi identificar as publicações de enfermagem utilizando o estudo de caso como método de pesquisa. Então, a metodologia é uma revisão narrativa de literatura. Utilizei as bases de dados BVS e Google Scholar. Os decks que eu utilizei foram estudos de caso, enfermagem e pesquisa, associados pelos operadores booleanos AND ou OR, e o período de busca foi dia 2 de setembro de 2020. A questão norteadora, então, foi qual a tendência das publicações de enfermagem, utilizando o estudo de caso como método de pesquisa, e os critérios de inclusão foram artigos originais, dissertações ou teses, disponíveis online na íntegra, em inglês, português ou espanhol, e a gente não utilizou delimitação temporal para essa busca. Então, recuperei 214 documentos na BVS e 2 no Google Scholar, e desses, depois da leitura na íntegra dos documentos, restaram 10 artigos para o corpus de análise. Os dados, então, foram extraídos pelo formulário do Google Forms e organizados numa planilha do programa Microsoft Excel. Então, foi realizada uma caracterização descritiva e narrativa. Quanto aos resultados, 80% dos estudos eram da área da enfermagem e 20% da área multidisciplinar em saúde, 70% eram estudos qualitativos e o ano de maior publicação foi 2016. 60% dos estudos citaram algum autor para estruturar o estudo de caso, sendo o autor mais citado Robert Ian, e 80% dos estudos utilizaram entrevistas como técnica de produção de dados. Quanto à triangulação de dados, apenas 3 estudos apresentaram pelo menos 3 fontes de dados, e o restante dos estudos utilizou, na sua maioria, apenas entrevistas, aplicação de instrumento ou questionário, ou então as entrevistas em conjunto com apenas uma outra técnica. Os achados dessa revisão, então, vão ao encontro da literatura sobre estudos de caso na enfermagem, evidenciando o emprego inadequado desse termo nas pesquisas e a falta de rigor metodológico dessas publicações. De acordo com IN, o autor mais citado para estudos de caso, a utilização da triangulação de fontes de evidência é uma etapa essencial para o desenvolvimento desse método e para a compreensão aprofundada do fenômeno estudado. Então, como conclusão, eu concluí que a abordagem de estudo de caso em enfermagem realmente é frequentemente utilizada de maneira errônea, sem utilizar o rigor metodológico exigido, principalmente a triangulação de dados, fazendo com que a análise seja incompleta do caso e não, de fato, um estudo de caso. Tendo em vista esses aspectos observados, identifica-se a necessidade de maior rigor metodológico para utilizar essa abordagem, que confere tantos dados relevantes a uma pesquisa. Aqui as referências. Obrigada.